Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para a gravação da aula de número 10, que tem como tema o véu rasgado. Sou o irmão Alessandro, como era ali no clube de campo. Estou aqui com o pastor Ivadir, que está se apresentando, fazendo as introduções iniciais. Paz, irmãos, é um prazer poder estar aqui cooperando com o CAPED, disponibilizando mais uma videoaula, mais uma ferramenta de apoio, de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos ali dirigindo a congregação de Jesus de Oliveira, por misericórdia de Deus, e também cooperando aqui com o CAPED. Então, pastor, nessa aula nós falaremos sobre o véu rasgado. É um tema muito importante para nós, cristãos, porque nos dá acesso a Deus, nos dá acesso ao Pai. Jesus até falou, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E essa aula aqui, dá para nós olharmos para o jardim, né? O homem foi expulso da presença de Deus, ali o jardim é escondido, é colocado os anjos, mas Deus ele tinha um plano de salvação, ele promete ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e se concretiza isso em Jesus Cristo. Então essa mensagem do véu rasgado, ela é fundamental para nós cristãos, e nos dá a esperança de sempre estarmos em comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostei muito desse parágrafo aqui que fala o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, que está no breve catecismo de Westminster, aquele primeiro catecismo que saiu. E isso é um privilégio para nós, é uma bênção que os santos da antiga aliança, eles não tiveram esse privilégio, eles não tiveram essa oportunidade de ter acesso direto enquanto viveram aqui na terra com Deus, e que nós temos tudo isso por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E é esse comentário que eu faço para introduzir o assunto, que foi uma aula que me cativou e me faz pensar de quão abençoados somos nessa nova aliança que Cristo Jesus fez pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Isso, e quando nós olhamos para esse contexto, de uma forma geral, na Bíblia, por exemplo, o texto-chave, cheguemos, pois, com confiança. Esse chegar-se mais perto de Deus é uma pergunta que ela ressoa lá atrás no Antigo Testamento. Então nós temos várias situações em que eles queriam se aproximar mais de Deus, mas viam essa impossibilidade. Por exemplo, nós temos essa pergunta no Salmo 15, que é muito conhecido: quem subirá? Depois, Salmo 23, quem estará diante do seu trono? O próprio Isaías vai falar: quem estará diante do trono de Deus? E aí cita aquelas características daquelas pessoas. Por quê? Porque a intenção de se aproximar mais de Deus sempre foi o desejo do coração daqueles que sempre quiseram conhecer mais o Senhor. A própria Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus. Todavia, conforme colocado, o pecado ele afastou essas pessoas de Deus. Então, esse ápice que chegamos através de Jesus Cristo, ele responde todos esses desejos lá do Antigo Testamento. Desejo de estar mais perto, desejo de chegar mais perto de Deus. Então, para nós, quando nós olhamos aqui, chegamos, pois, com confiança ao trono. Então, o trono de Deus, que remete à santidade, justiça, reverência, e o escritor aos Hebreus, digamos, dizendo para nós, chegamos com confiança. Por quê? Só através do nosso Senhor Jesus podemos ter esse realmente acesso a Deus. Então, para nós chegar diante do trono de Deus com confiança, é para nós algo que nos traz conforto e alegria. Temor, sim, mas não nos assusta, mas nos leva para a presença do Pai, suprindo o nosso desejo dos nossos corações. O próprio Asaf vai dizer, terminando o seu salmo: mas para mim bom é me aproximar de Deus. Então ele vem para aquela vida e quase desviando os seus caminhos por ver a prosperidade, até que ele entra no santuário. Então ele entende que o bom é aproximar de Deus. Todavia, esse aproximar de Deus nunca se completaria no Antigo Testamento. Então, Cristo, ele é para nós esse rasgar, O véu se rasgou. Estamos na oportunidade de chegarmos. Até porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o próprio texto de Isaías capítulo 6,
quando Isaías tem aquela visão, ele fala, ai de mim, que sou um pecador de impuros lábios, né? Então aí o anjo vai lá, tira a nossa serafim e purifica. E isso mostra no Novo Testamento que nós somos purificados, somos lavados e unidos pelo sangue do Cordeiro, ao qual nós devemos ficar na presença de Deus, né? Ficamos na presença de Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. No Antigo Testamento tinha, vamos dizer assim, esse temor tão grande, né? E o anseio também de relacionar, e essa expressão chegar, aproximar, entrar, nós vemos que é recorrente na Epístola aos Hebreus. Nós vemos que o autor vai usar bastante esse termo, e é o que parece que é um convite para que esses irmãos que estavam enfraquecidos na fé, eles tivessem esse relacionamento com Cristo Jesus, eles tivessem esse relacionamento com Deus, que parece que eles não estavam tendo essa percepção, porque era um povo hebreu, era um povo que tinha se convertido e que talvez estava com essa mentalidade do Antigo Testamento, talvez de ser fulminado. Então é um convite, né? Cheguemos, se aproximemos com ousadia. Ele vai falar bastante. E no primeiro ponto aqui, pastor, é interessante que ele vai colocar sobre Jesus é o único mediador. O Jesus, ele é o único mediador. Eu trabalhei aqui algumas questões, e quando nós encontramos o pensamento assim dos antigos ali grego, tinha os gnósticos, aquele pensamento dos gnósticos, eles tinham os seus mediadores, que eram os aeons, né? Eles eram os aeons, os gregos eles tinham esse pensamento de mediadores, os católicos eles têm os santos, ele tem Maria, inclusive ele tem os anjos também, né, que eles vão falar que é mediador, e tudo isso não são pensamentos bíblicos, não são pensamento bíblico. Tem até um pensamento que os anjos, aqueles 24 anciãos, eles seriam mediadores, mas quem sustenta isso, sustenta no livro apócrifo de Baruque, que fala que o anjo ele desce até o quinto céu e ele pega as orações e ele leva a Deus. Eles vão trabalhar aquele texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, e é bom que fique explicado que o terceiro não está falando que os 24 anciãos estão fazendo intercessão, simplesmente está falando que eles estão com as taças de ouro que estão com as orações dos santos. Então ali não é uma intercessão, ali significa que as nossas orações estão diante de Deus, que o Senhor irá responder. Maria, ela não é a intercessora, né? O crente ele deve rogar na hora da nossa morte, muito pelo contrário, na hora da nossa morte nós descansamos no coração, porque nós vamos para a eternidade, porque Jesus Cristo é o nosso mediador, e não há nenhuma pessoa, por mais santidade que tem, que ela é capaz de fazer intercessão, e nem nós aqui intercedemos pelo morto, que se tem a ideia do purgatório. Então todos esses conceitos, quando nós vamos para a Bíblia, ele cai por terra, porque o próprio Paulo vai falar, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Está lá em Timóteo capítulo 2, versículo 5 ao 6. Então nós temos um único mediador, Jesus Cristo. Muito bem, até porque estávamos aqui comentando esse assunto e a questão de se colocar como mediador ou a fim de interceder por alguém. Temos algumas pessoas na Bíblia que se colocaram diante de Deus intercedendo por outro, mas eles eram o quê? Pessoas de forma, uma mediação preliminarmente incompleta de mediação, porque eles também precisavam de um mediador para mediar perante as suas próprias causas. Então, nisso, Jesus Cristo ele é o nosso único mediador. Né? É importante também observar, no contexto geral desse estudo de Hebreus, né, até pensando aqui que essa lição ela deve começar a ser estudada a partir do capítulo 9. Nós sabemos que a lição, ela, por ser tamanho resumido, o professor não tem todo esse espaço para estudar isso. Mas eu acho importante que o professor, antes de ir para a sala de aula, ele leia o capítulo 9 com bastante atenção e se situe essa questão do véu, do templo, do acesso a Deus, do lugar santo. Né? Eu anotei aqui alguns textos que seriam importantes serem estudados em paralelo à lição. Esse do capítulo 26, do 31 ao 37, que vai estar explicando sobre o véu do templo ou a cortina, né? E colocando lá, vai estar colocando diretamente o texto sagrado, né? Falando que este véu ele faz a separação entre o lugar santo e o lugar santo dos santos, e o que continha do outro lado do véu. Às vezes nós achamos que é um assunto que todos já conhecem, mas sempre tem alunos novos na sala, então é sempre bom aproveitar esse momento, já que esse é o assunto, né? Dar uma olhada lá no livro de Êxodo, entender essa situação do véu, dar uma observada que está, por exemplo, até em Hebreus capítulo 9, né? Capítulo 9 já vai dizer assim, olha, também o primeiro tinha ordenança de culto divino em um santuário terrestre,
porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, que se chama santuário. Mas depois do segundo véu, né, estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Então, o que o Hebreus vai chamar de segundo véu é o que está lá em Êxodo chamando de cortina. Então, é interessante situar os alunos dentro do contexto da Bíblia, né? Embora às vezes achamos que todos já sabem, mas é sempre bom estudar esse assunto. Ainda observando dentro do próprio livro de Hebreus, por exemplo, no capítulo 6 e o versículo 19, é um versículo que eu também coloquei para ser lido, né? Porque vai dizer assim para nós: o qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Penetra ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sacerdote. Então, aqui está falando que Jesus entrou não no templo feito por mãos de homem, mas diante do próprio Deus. Está escrito aqui nos versículos anteriores, onde é colocado aqui em que Jesus entra na presença do próprio Deus para interceder por nós. Então, esse rasgar do véu é o que nós sempre esperávamos, o ser humano esperava, essa oportunidade de estar na presença de Deus. Isso é possível através do sacrifício de Jesus. O autor compara o céu com o tabernáculo, quando olha para o versículo 20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Sumo sacerdote para sempre. Isso é interessante, que ali ele está, né, pastor? Então, quando nós falamos da mediação, ela dá essa ideia. A palavra mediação dá a ideia de alguém que está interagindo e reunindo duas pessoas. Mediar significa uma pessoa que está solucionando um problema, uma disputa e um relacionamento. Aqui, mediação, ela toma uma forma de intervenção, e foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. E Jesus fez essa intervenção para mostrar qual o problema. O problema era o pecado. O problema, simplesmente, ele era o pecado. Simplesmente falando assim, né? Simplesmente para Deus resolver o problema era o pecado. Então, Jesus, ele interviu. Então, quando nós falamos de mediação e olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que esses conceitos, ele ultrapassa o significado da palavra. Por quê? Mediação na Bíblia, ele vai no sentido de reconciliação, expiação, intercessão daquilo que Jesus Cristo ele fez por nós. É interessante, como também nós falamos no Antigo Testamento, que no livro de Jó, nós vamos ver que nós encontramos o conceito dessa palavra em Jó, capítulo 9, versículo 33. Eu anotei aqui que a sepultuaginta, ela vai traduzir esse termo de árbitro. Jó parece que ele estava necessitando de um intercessor. Jó 9,33 está falando: se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Então Jó estava clamando isso, e mostra dele que ele já tinha, que Jesus Cristo estava lá, né? Então isso se consuma no Novo Testamento. Então perceba que Jó queria alguém que mediasse, e nós temos essa pessoa que é Cristo Jesus, o Deus homem que se fez carne, e pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, quando nós olhamos para isso, o grande problema que tinha era essa barreira, era o pecado, era o que fazia a separação entre Deus e homem. Nós vemos Isaías falando isso: o que faz a separação entre você e Deus é o pecado. Então o pecado fazia isso. Então Jesus Cristo, ele precisou vir e morrer pelos nossos pecados, e assim rasgar o véu, que é um dos temas que nós encontramos aqui na aula, pastor. Pode? E olhando então para esse caminho, né? Aqui o véu rasgou-se, né? Então um caminho foi aberto para nós. Por que esse caminho existia lá atrás, no passado? Existia, né? Esse passar do véu existia. Olhando para o segundo ponto da lição, né? A imagem do véu é a imagem da separação. Por quê? Porque o sumo sacerdote poderia passar no lugar santo, mas apenas uma vez no ano. Então, Levítico 16, versículo 2: diga a Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra.
Então esse desejo de Jó, esse desejo de tantos outros de estar perante Deus, aqui vai colocar que existia uma situação que era muito complicada. Questão de se apresentar diante do Santo dos Santos, para que não morra. Então hoje nós temos esse livre acesso. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Então hoje nós temos esse acesso, essa oportunidade de chegar diante de Deus. Então o sacerdote, ele se deparava com esse versículo, ele recuava. Por quê? Não entre a qualquer hora para que não morra. Então existia lá a instrução dada ao sumo sacerdote para fazer, a cerimônia tinha pelo menos 4 elementos principais. A oferta pela expiação, para a purificação do sacerdote. Então ele ia entrar no Santo dos Santos uma vez no ano. Primeiro, oferta pelo próprio sacerdote. Depois, lançar sorte sobre qual bode ele ia sacrificar. E depois sacrificar o bode. E em segundo, enviar aquele bode emissário para o deserto. Então, toda essa cerimônia apenas uma vez no ano. Então, através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Deus. Podemos chegar diante do trono de Deus a qualquer hora do dia. É claro que no desenrolar desse finalzinho dessa lição, nós só vamos ver que não é de qualquer maneira. O escritor aos Hebreus não está banalizando a presença de Deus, deixando de lado a santificação. Até mesmo porque o capítulo 10 vai deixar muito claro aqui, quando ele substitui, quando a lei é substituída por um novo caminho, no capítulo 10, nós estamos estudando a partir do verso 19, mas olhando um pouquinho para cima, nós vamos observar vários pontos aqui. Por exemplo, capítulo 10, no versículo de número 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não agradaram a Deus. Deus não se agradou. Por quê? De tantos sacrifícios. Mas então Deus prepara um único sacrifício. Versículo 10. Da qual vontade temos sido santificados pela oração do corpo de Jesus Cristo, feita uma única vez. Então, ao invés de aqueles vários sacrifícios, versículo 11, assim todo sacerdote aparece a cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca poderiam tirar os pecados. Versículo 12, mas havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. E até quando nós lemos essa questão de Jesus Cristo oferecer um único sacrifício, está sentado para sempre à destra de Deus, é uma posição que o sacerdote nunca se sentava. Porque todo sacerdote que terminava, outro se levantava e ia passando o ministério sacerdotal de sacerdote para sacerdote. Por quê? Porque nunca findava o ministério de oferecer sacrifícios. Jesus Cristo não. Foi um único sacrifício e não precisou estar lá para oferecer outro. Então, os sacrifícios que se oferecem a Deus hoje não são mais de animais mortos. Porque Cristo Jesus nos preparou. Então, quando nós lemos Romanos, nós vamos ver que nós somos esse sacrifício. O próprio Paulo vai falar no contexto de liturgia do culto. Nós devemos apresentar a Deus nosso culto de uma forma santa como sacrifício vivo. Então, nós devemos apresentar pelo sacrifício de Jesus Cristo. Por quê? Por causa do véu. É interessante quando nós olhamos aqui, esse é um texto que eu acho que é bastante forte nesse capítulo, que fala pelo novo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Por que nós chegamos a Deus? Por causa que Jesus Cristo, ele morreu. O véu aqui, bem claro, o próprio texto já responde, é a carne de Jesus. Então o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele nos deu esse acesso. Interessante quando nós olhamos para Mateus 27:51, que é o texto que nós encontramos sobre o véu rasgando, nós vamos ver que o véu se rasgou de alto para baixo. Isso mostra o quê? O Filho do Homem que desceu do céu para nos salvar dos pecados. Então, o véu aqui, ele mostra esse sacrifício de Jesus Cristo. E também, o que é importante quando nós olhamos
Isso, quando nós olhamos esse sacrifício de Jesus Cristo, além de nos dar a presença, o acesso do Pai, ele nos beneficia, por causa que agora nós chegamos à presença de Deus e temos esse relacionamento com o Senhor. Eu gosto daquele texto de Hebreus, acho que é 4:16, 17, que vai falar: portanto, cheguemos com confiança diante do trono da graça e acharemos graça no momento oportuno. O autor de Hebreus ele vai falar isso. Então, nós conseguimos chegar à presença de Deus, nós conseguimos chegar diante do trono de Deus. E esse é um dos benefícios que nós conseguimos pelo sacrifício de Jesus, por esse novo vivo caminho ao qual Jesus Cristo ele abriu. Então, aquela separação que se tinha, aquela restrição que tinha no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, nessa nova aliança, ela não se tem mais, porque Jesus Cristo ele fez uma nova aliança. Como ele fez essa aliança? Ele se ofereceu, porque ele falou, né? Esse é o meu corpo que é partido por vós, esse é o meu sangue que é derramado por vós, fazer isso em memória de mim. Esse é o cálice da nova aliança. Então isso nos beneficia, porque agora nós temos esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E também nos faz ser sacerdotes. É interessante que quando ele vai falar aqui sobre chegar e chegar com ousadia, dá essa ideia, porque no Antigo Testamento ele olhava para esse Deus santo, esse Deus profano, que nem o pastor falou, vamos falar no último ponto. Eles tinham essa ideia, eles lembram da história do Nadab e Abiú, que chegaram perante Deus e foi fulminado. Então, quando o autor fala chegar com ousadia, ele está falando, na verdade, chegar com confiança. Ou seja, você precisa ter confiança, você não vai ser mais fulminado, porque Jesus Cristo, ele morreu para você. Então, em Cristo Jesus nós somos justificados dos nossos pecados e somos apresentados assim perante ao Pai. Então, esse chegar com confiança, esse chegar com ousadia, isso mostra que nós devemos ter a plena certeza e convicção que o sacrifício de Jesus Cristo ele é suficiente para nos dar acesso à presença de Deus. Quando a gente começa a estudar o texto de Hebreus e olha, por exemplo, o versículo 19, cheguei tendo depois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Então, não podemos levar isso ao pensamento de que não deve haver reverência, santidade, né? Então, remete lá para a questão de ter entrado no fogo estranho, ter sido fulminado. Ah, mas e agora então? O véu rasgou, vamos entrar? Podemos chegar entrando? Não, não é assim. Não. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de entendimento, talvez nós teríamos um pouquinho mais de reverência quando nós entramos na casa do Senhor. Quando nós entendemos que ali é um lugar santo, precisamos se apresentar a Deus. Se olhar para aqui, ó, por exemplo, os versículos, antes dele chegar no versículo 19, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar. Mas antes do versículo 19, ele colocou algumas situações. Nós lemos aqui, o versículo 12, um sacrifício foi feito e foi aceito. Para quê? Para tirar os pecados. Versículo 11, olha. Os sacrifícios dos sacerdotes nunca poderiam tirar os pecados. Mas o único sacrifício de Jesus, que ele se assentou à destra de Deus, ele tirou os pecados. Ainda no versículo de número 13. Esse sacrifício nos traz o quê? Uma santificação. Olha, versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então temos um único sacrifício aceito por Deus, os pecados são retirados, a vida é santificada, né? E no versículo 16, olha, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei dentro do coração. Então, um sacrifício foi feito, foi aceito, o pecado foi retirado, o corpo foi santificado pelo Espírito e a palavra está dentro do coração. Então, somente depois, olhando para o versículo 17, e jamais me lembrarei dos seus pecados, e no versículo 18, olha, ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Então ele vai concluir. Irmãos, você já aceitou a Cristo, você passou por esse processo de santificação, a palavra de Deus está habitando no teu coração, você aceitou o sacrifício, e os teus pecados foram retirados, eles assim, agora sim, tendo pois ousadia para entrar no santuário. Então, essa é uma coisa que nós não podemos, de hipótese alguma, nos esquecer nem deixar de lado. Olhando, quando o escritor aos Hebreus vai um pouquinho mais para frente, que nós podemos dar só uma olhada para o capítulo de número 12, no versículo 18,
Diz assim, ó, porque não chegamos ao monte palpável, acesso em fogo, a escuridão e as trevas da tempestade. Nós não fomos ao monte. Aí versículo 22. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. Então nós estamos diante do próprio Deus. Versículo 24. A Jesus, o mediador. E aqui o mediador, como eu havia até comentado com o Alessandro, com letra maiúscula, né? Porque ele é o único mediador que não precisava de ter outros mediadores, porque mesmo que tendo algum outro sendo instrumento de Deus de mediação, eram mediadores que também precisavam de mediadores para eles mesmos. Jesus Cristo não. Então é interessante que nós observemos que esse chegar a Deus, ele exorta-nos também a uma vida de santificação. Porque aqui, lá, ele, remetendo lá para o Antigo Testamento, do monte em que ninguém queria chegar perto para não morrer, ele vai colocar para nós. Então nós precisamos de ter uma vida também santa para que nós possamos estar diante desse Deus. Como nós estudamos em aula passada, é um pastor orientando as suas ovelhas a andar em santidade diante desse Deus. E hoje o que se tem, muitas vezes, é uma banalização com o santo. As pessoas elas não fazem mais distinção entre o santo e o profano. Nós precisamos fazer essa distinção, até porque o nosso Deus ele é santo, é assim que ele está presente, né? Sejais santos, porque eu, Deus, sou santo. Então não é de qualquer forma que nós vamos chegar. Primeiro, nós só conseguimos chegar não pelos méritos, mas é pelos méritos de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo, como o pastor falou. Mas nós precisamos ter essa reverência, nós precisamos ter esse temor e tremor diante de Deus, porque nós estamos diante de um Deus que é totalmente santo. As pessoas, mas no Novo Testamento nós não encontramos, tirando o episódio de Ananias e Safira, mas nós esquecemos que um dia nós estaremos diante de Deus. É claro que os salvos vão passar pelo tribunal de Cristo para receber sua recompensa, mas um dia todos nós fecharemos os olhos, e se nós não tivermos reverência, significa primeiro que nós não somos salvos, porque quando nós não tratamos o Senhor com a sua santidade, significa que não há temor no nosso coração. E se não há temor no nosso coração e nós banalizamos aquilo que é santo, significa que o Espírito Santo já não habita mais em nós. Então, dessa forma, devemos recorrer aos pés do Senhor Jesus, porque o autor de Hebreus, constantemente, ele exorta os irmãos. E essa aula, ela vem de encontro ao nosso coração, vê que não é simplesmente, tá bom, eu vou chegar na igreja, eu vou entrar na igreja, eu vou servir a Deus da minha forma, do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, não. Primeiramente, a cruz ela nos constrange a viver em santidade, as cruzes nos constrangem a viver em renúncia. Nós precisamos viver em fidelidade ao Senhor. Então, nós precisamos ter essa consciência para não acabarmos vivendo uma vida de pecado. Muito bem. E isso, para o escritor aos Hebreus, ele teve que se gastar muito, né? E o Espírito de Deus usou poderosamente nesse texto, porque ele poderia ser muito confrontado pelos judeus. Porque nessa questão de reverência e santidade ao templo, eles tinham isso de uma grande proporção. Né? Então, por quê? Porque eles tinham o Antigo Testamento todo mostrando para eles o perigo dessa aproximação. Né? Então, até mesmo o próprio rei lá foi tentar oferecer um incenso lá, né? E o que aconteceu? Saiu leproso, né? Porque o Urias não era sacerdote, não caberia a ele fazer isso. Então, quando nós temos aqui o escritor dos Hebreus falando para os judeus que eles tinham acesso livre, então é algo assim que para esse livro, para essas pessoas, era algo que ele precisava se esforçar para mostrar para eles que isso era possível acontecer. Então, nesse contexto, eles não deixaram de lado a santidade, mas já no nosso contexto, que não somos criados dentro de um judaísmo, nós podemos desaperceber-se desta necessidade de santificação. Então, é uma oportunidade de acrescentar essa situação. Conforme está a lição aqui no ponto 3, ele vai colocar coração, fé e consciência. E tem uma pergunta aqui na lição. Né? A pergunta é, se nós chegamos ao Deus vivo através do sacrifício de Cristo, de que modo nos aproximamos? Aqui na página 52. Né? O véu rasgou, é o título da lição. Né? O véu rasgou. Então tá, se nós vamos chegar diante de Deus vivo através do sacrifício, de que modo nós nos aproximamos?
E aí ele vai colocar esses 3 pontos, que poderiam ser acrescentados aqui tantos outros, né, pontos, mas conforme o nosso espaço é limitado, ele vai citar aqui esses versículos que se seguem, vai colocar o quê? Um coração verdadeiro. Um coração verdadeiro. E quando nós olhamos para coração na Bíblia, nós vamos ver que poucas vezes a Bíblia está falando de coração como um órgão, né? Mas a Bíblia vai falar que coração é como se fosse o centro da vida humana. Então, o nosso coração na Bíblia vai estar relacionado ao nosso homem interior, onde estão os nossos segredos, onde está o coração da Bíblia vai estar relacionado ao nosso pensamento, a mente, que é de onde saem os pensamentos dos homens. Então, a questão moral, tudo isso na Bíblia, quando muitas vezes fala que Deus prova o coração. Ou seja, Deus está provando a pessoa, o homem, na sua vida moral. Então, quando ele coloca aqui um coração verdadeiro, ele está incluindo tudo isso. Um homem interior de verdade, uma mente verdadeira, uma pessoa emocionalmente também submissa a Deus em suas emoções, aflições e dores, moralmente santo também. É esse coração verdadeiro que vai poder chegarmos com o coração verdadeiro. Então, o coração ele é um tema importante na Bíblia. Tanto é que o salmista, pastor, ele vai fazer essa oração. O Salmo 51 é um salmo famoso, né? Então, ele vai falar: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Renova dentro de mim um espírito estável. É interessante que a palavra criar aqui é a mesma palavra que nós encontramos no Gênesis, ou seja, é algo que somente Deus ele pode fazer. Somente Deus pode fazer isso. Então, aqui dá um processo de regeneração. Então é essa a oração do salmista, né? A palavra que encontrei é bará. Então, como que nós chegamos na presença de Deus? Com um coração verdadeiro. E perceba que o salmista, ele estava fazendo esse salmo aqui, Davi, após ele ter pecado, né? Então ele começa a orar, ele começa a compor esse salmo e agora ele vai falar: cria em mim um coração puro. Então, dessa forma, o Senhor ele nos regenerou, ele tirou o coração de carne de pedra e colocou o coração de carne. Então, essa ação é uma ação de Deus para com um homem, criar um coração puro e verdadeiro. E é assim que nós chegamos na presença do Senhor. E ele continua no salmo: devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, quando nós temos esse coração totalmente voltado para Deus, nós temos um coração obediente. Perceba que o salmista fala: devolve-me a alegria da salvação, eu me coloco pronto para obedecer. É esse o processo da salvação. Então, quando nós chegamos na presença de Deus, além de com o coração verdadeiro, nós precisamos ser fiel. E fidelidade dá no sentido de obediência. Nós precisamos obedecer ao Senhor, obedecer a Deus e obedecer a sua palavra. E nenhum sacerdote se atreveria a entrar no Santo dos Santos, né? Parece que é um pouco redundante falar, mas é justamente isso que o tema nos fala, né? O véu rasgado. A consciência purificada, né? Remete o quê? Para o lavar-se, né? A pia de bronze que tinha. Então, o sacerdote, além do sacrifício, ele teria que passar por um processo de purificação. O sangue derramado sobre o altar e ter o cuidado de se lavar também na pia de bronze. O sangue para a expiação dos pecados e a água para a purificação. Está em Cristo aqui na vida do cristão. Então, são 3 coisas, né? Coração verdadeiro, está colocado aqui para nós, inteira certeza de fé. Né? Imagina se o véu rasgou, você vai então se aproximar de Deus sem fé. Como é que está escrito o próprio Hebreus aqui, capítulo 11, versículo 6, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, se o véu rasgou e se vamos nos aproximar de Deus, precisamos sim da inteira certeza de fé. Essa certeza, ela nos é dada mediante a ação do Espírito Santo apresentada em nós pela palavra de Deus. Então, só alguns textos que podem ser considerados aqui, se você puder anotar. Letra B, certeza de fé, Hebreus 11:6, Salmo 34:18, Tiago 4:8 e Salmo 73:28, são 3 textos que eu gostaria de colocar aqui.
Na conclusão, eu queria ler Hebreus 9, versículo 8, só para fechar aqui o meu comentário, diz assim: dando nisto a entender o Espírito que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Então, por isso que nós dissemos que nós começaríamos a estudar essa lição no capítulo 9, porque lá no capítulo 9 ele vai estar dando todo o cenário do Antigo Testamento e dizendo que o Espírito Santo dava a entender que o caminho ao santuário não estava descoberto. Mas através do sacrifício de Jesus, o véu do templo se rasgou. Né? Foi uma cena que aconteceu, está aqui na nossa lição, né? E, né? Enquanto estava ele lá no Calvário, o véu estava sendo rasgado lá no templo em Jerusalém, dando o Espírito Santo a entender que o caminho eles não estava liberado, mas através do sacrifício de Jesus, o caminho está liberado, o acesso a Deus está permitido. Né? Não de qualquer maneira, com todos esses cuidados que já colocamos aqui e tantos outros que você pode apresentar. Para se apresentar diante de Deus Santo, é necessário também que nós tenhamos uma vida santificada pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe os irmãos, que possamos ter ajudado um pouco na compreensão dessa lição, possa ser uma bênção. Essa ferramenta é disponibilizada para crescimento na escola dominical. Amém? A fé em Cristo Jesus, ela não é um tiro no escuro, mas é a firme convicção daquilo que Jesus ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, agradecendo a oportunidade, que todos tenham uma boa aula.